Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, um blend somente de Tite. Caso acerte com o Corinthians, Tite deve ser o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Eu vou te contar essa história. Vamos também falar no blend de informações sobre a estreia de Tite. Caso assine contrato com o Corinthians, o Timão quer Tite no banco de reservas o mais rápido possível. Houve uma conversa para tentar fugir do Flamengo no próximo domingo, mas isso não deve ser aceito. Vamos também falar no blend de informações sobre a política do Corinthians. Tite está a par de tudo que está acontecendo, inclusive da possível saída de Augusto Melo. Vamos também falar que foram oferecidos a Tite os 3 medalhões que Fabinho Soldado prometeu a outros técnicos. Tudo isso agora para você, um blend somente de Tite aqui no canal Café do Setorista. Vamos embora falar muito de Tite nesse blend de informações. Vou começar falando sobre a política do Corinthians. O Tite está a par de tudo o que está acontecendo no Corinthians, tá? E ele sabe que o Augusto Melo pode deixar o cargo. É claro que o Tite, todo mundo sabe, né, a carreira dele, ele deve a André Sanches, né, por tudo que aconteceu, né, depois, né, daquela eliminação, né, do Corinthians na Copa Libertadores da América, na pré-Libertadores, quando o Andrés banca o Tite, né? Existe essa gratidão, né? Você lembra que na Copa do Mundo ele fez questão de ir lá em direção ao Andrés, que estava na arquibancada, então fica, né, sempre essa polêmica, né? Pô, o Tite vai trabalhar com o Augusto, né, mesmo, né, enfim, tendo essa relação e tal, e o Tite está disposto a trabalhar com o Augusto. Só que algumas fontes falaram para mim que o Tite também sabe que o Augusto está com os dias contados no Corinthians, tá? Para o início do próximo mês, tudo indica que o Augusto Melo possa deixar o cargo, né, de presidente do Corinthians por conta de toda a pressão, enfim, votação de impeachment. Então, isso chegou, né, aos ouvidos do Tite. O Tite é muito bem informado, tem muitos amigos dentro do Corinthians e também dentro da política do Corinthians, tá? Isso colabora, né, também para que o Tite acerte com o Corinthians. Não que ele não goste do Augusto, não vá trabalhar com o Augusto, até porque se ele acertar hoje, acertar amanhã, ele começa, né, trabalhando com Augusto Melo, e já falaram também, se o Augusto, mesmo que o Augusto não seja demitido, ele continua trabalhando normalmente com Augusto Melo, caso aceite, caso o Augusto não deixe o cargo, né, não seja demitido, né, não seja afastado do cargo, o Tite vai trabalhar normalmente com Augusto Melo. Essa pitada política em relação a Tite e a política do Corinthians para você, deixa o like aqui, comente aqui embaixo o que você acha disso. Olha só, vamos seguir aqui falando, né, do Corinthians. Eu vou sem a vinheta aqui, porque deu uma travada na vinheta, tá? Sobre medalhões, tá? Foram oferecidos ao técnico Tite 3 medalhões, assim como também foi oferecido ao técnico Dorival Júnior, e esse assunto chegou também até o Luiz Castro. É claro que o Tite é a negociação mais avançada. Hoje o Tite é o único técnico que o Corinthians negocia. Eu já informei vocês, já antes do jogo contra o Fluminense, que na sexta-feira e no sábado já não houve mais contato nenhum, né, com outro treinador. O Corinthians passou a negociar, né, com o técnico Tite de forma exclusiva. Aliás, não houve contato com o Dorival, né, porque acho que na sexta-tarde o Corinthians tinha feito 3 propostas, tá? 3 propostas, na verdade. Já tinha a proposta feita para o Dorival, já tinha a proposta feita para o Tite e fez para o Luiz Castro. Então, a partir da sexta à noite, né, o Corinthians passou a falar só com o Tite e no sábado também. E com o Dorival, na sexta-feira, já não havia falado mais, a proposta havia sido na quinta-feira. Então, ficou dessa forma, foi um gelo e só passou, né, a negociar com o técnico Tite, tá? Em relação ao Tite, foram oferecidos também 3 grandes jogadores para o meio do ano. Como os outros técnicos também, caso qualquer técnico fechar com o Corinthians, vai ser essa promessa. Primeiro que o Corinthians quer fechar com um técnico já medalhão. E toda a conversa com o técnico que fechar, né, tem tudo para ser o Tite, vai receber 3 medalhões. Se não for o Tite, o outro técnico também vai receber 3 medalhões, jogadores nível seleção, grandes jogadores, é o que o Fabinho Soldado tem oferecido aos técnicos, né, que podem comandar o Corinthians e substituir Ramon Dias. Nesse caso agora é Tite, o mais provável, claro, ainda não está fechado, mas é bom a gente passar isso para vocês. Tite terá reforço, porque muita gente encaixa com o estilo de jogo do Tite, esse elenco,
encaixa com o estilo de jogo do Dorival esse elenco, vai ter reforços. E aí, esses 3 medalhões e mais outros reforços que não sejam medalhões, mas vão ser pedidos, já, né, dá a cara que o treinador quer para a sequência da temporada. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, comente aqui embaixo sobre essa questão dos medalhões também para Tite, tá certo? Agora ela saiu a vinheta. Vamos lá, vamos falar também em caso de estreia, tá? O Corinthians quer o Tite o mais rápido possível no banco de reservas. Caso ele feche com o Corinthians amanhã, por exemplo, talvez não dê tempo de comandar o time na quinta-feira, né? Ou enfim, tem terça e quarta. Fechou na terça, pode treinar na quarta, estrear na quinta, né? Contra o Racing do Uruguai. Jogo tranquilo, né? Um jogo que dá para ganhar bem e fazer uma boa estreia. Houve uma conversa, tá? Houve uma conversa para evitar a pressão, tá? E eu descobri que não chegou a ser um pedido do Tite, chegou a ser um consenso em algum momento de tirar o Tite do jogo contra o Flamengo para evitar a pressão, tipo, para começar perdendo, por exemplo, tá? Mas, né, depois conversando todos ali, né, teve uma pessoa que se posicionou, né, no meio da conversa e falou que não, né, que deveria estrear o mais rápido possível, se fosse possível, até na quinta-feira, caso assine o contrato, tá? Então, houve um pedido, tá? Eu não sei de quem partiu a ideia de que evitasse a pressão do jogo contra o Flamengo, tá? Depois vieram me falar, porque eu até passei para vocês no almoço com a Fiel, né? Essa questão do Tite, será que ele está querendo, né, fugir do Flamengo? Não por sentimento nenhum, deixei claro isso, mas por conta de pressão, não começar perdendo, tá? Porque é um jogo fora de casa, o Flamengo, enfim, aquela coisa toda. Mas a discussão já é para que estreie o mais rápido possível. Se não estrear na quinta, estrear contra o Flamengo no domingo, até porque depois tem o Inter também, que é um jogo difícil, tá? Mas a ideia do Corinthians o Tite foi sendo anunciado, o Corinthians quer o mais rápido possível a estreia do Tite. Mas, vamos deixar isso em aberto, tá? Vamos deixar isso em aberto, porque isso ainda está sendo discutido e percebemos que já houve ali, né? Houve um consenso uma hora, depois não houve, enfim. Então a gente vai ter que aguardar ainda em relação à estreia do técnico Tite com a camisa do Corinthians, caso assine o contrato. Vamos falar do salário de Tite. Vou ser direto no assunto, vocês sabem que de salário, né, a gente traz as informações certeiras para vocês aqui sempre. Aliás, a gente não esconde. Mais de 3 milhões de reais vai ser o salário do Tite, tá? A pessoa só não me confirmou se é 3 milhões só para o Tite e 3 e mais a comissão, tá? Mas o que eu consigo já confirmar de início para vocês, que o salário do Tite vai ser mais de 3 milhões, ou menos de 3 milhões não vai ser, tá? Houve uma discussão hoje no almoço com a Fiel, quanto que ganha o Abel Ferreira, muita gente falando que ganha 3 milhões, enfim, né? Eu não tenho muita informação lá do Palmeiras quanto ganha o Abel Ferreira, mas se o Abel Ferreira ganha 3, o Tite vai ser o bem mais pago do Brasil, porque ele vai ganhar um pouco mais de 3 milhões. Essa é a verdade. Vai ter bonificações, como teria no contrato também com outros treinadores, como existe no contrato da maioria dos treinadores no futebol brasileiro, conquistou título, conquistou classificação, enfim, sempre tem bonificações. Então o Tite tem tudo para ser o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, assinando um contrato com o Corinthians. Não é à toa, tá? Não é à toa. Aliás, eu até fiz uma pergunta, né, na cúpula corintiana, né, como convencer o Tite, já que ele tem muita amizade, né, com a Renovação e Transparência. A pessoa falou para mim que você não sabe o quanto ele vai ganhar, vai ser muito bem pago, tá? E depois uma outra fonte me disse que é pouco mais de 3 milhões de reais e que não ganharia menos de 3 milhões por mês, mais do que, né, ofereceram ao Dorival Júnior, né, 2 milhões e meio seria o Dorival, entre 2 milhões e 2 milhões e meio, tá certo? Então, Tite, mas enfim, gente, eu nem critico isso, porque treinador, né, de renome como o Tite é treinador caro, não tem jeito. Qualquer treinador bom hoje no futebol brasileiro é treinador caro, tá certo? Aliás, deixa eu te dar uma dica muito importante para quem quer começar a investir e não sabe como. Muita gente me pergunta aqui no canal, pois é sobre isso que eu quero falar com você. Eu sei que bate aquela insegurança, a gente trava, eu já passei por isso. A gente ouve termos como cripto, ativos digitais, e aí parece meio perdido, parece meio complicado, não tem a melhor informação.
É exatamente para isso que eu estou aqui, porque o MB, o mercado Bitcoin, é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E o MB está com uma campanha justamente para te ajudar a começar com segurança. E olha como é simples. Você vai abrir uma conta de graça mesmo, e não leva nem 5 minutinhos. Depois você investe R$ 50 a partir desse valor em qualquer ativo disponível. Em até 7 dias, o MB deposita R$ 25 de crédito na sua conta para você usar como quiser. Mas tem que fazer uma movimentação, tá? Não adianta deixar esses R$ 50 parado lá na carteira, porque senão você não ativa a recompensa. Tem que investir. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui. Então, se você estava esperando um sinal para começar, tá aqui o empurrãozinho que faltava. O link está na descrição, onde você vai ter mais informações. Corre lá e aproveite com o mercado Bitcoin. Tite, o que falta, Chico, para o Tite ser anunciado? Detalhes, gente, detalhes. As conversas estão aconteceram mais uma vez nessa segunda-feira. Informação do meu irmão Ulisses Costa, que está acompanhando muito de perto essa situação, né? Tem também outros repórteres que eu fico acompanhando em contato, né? Você sabe, já citei aqui nos outros vídeos, o Pedro Ramiro, o Luiz Fabiani, o pessoal que está atentamente, né? Assim, em cima das fontes. Está muito difícil, porque a gente tinha um caminho do Dorival, de repente o Dorival deu uma ensaboada, assim, não sei se não quis se queimar com o São Paulo, já falei sobre isso aqui, o Corinthians ficou meio incomodado, mas ao mesmo tempo sabe que ele é um nome no mercado e que se a negociação com o Tite não rolar, o Corinthians vai ter que se voltar para o Dorival, e no momento em que o Zubeldia não cai do São Paulo, o Dorival está no mercado, então daqui a pouco essa negociação pode acontecer de novo e você não pode publicizar nenhum descontentamento, nenhum desconforto, por mais que, né, a opinião pública esteja aí, então o Dorival segue ali, mas ele é uma opção, ele é uma vontade antiga do Corinthians, houve um contato inicial, mas o Tite, cara, ele tem uma relação diferente, vocês sabem, né? E dentro disso, o que mudou foi justamente o Tite dar o sinal positivo, dar um sinal, dá para dizer outra cor, né? Dar o sinal preto e branco para que o Corinthians pudesse negociar com o Corinthians. Falei aqui, né? Muito apoio dos familiares, né? Do próprio filho dele, o Matheus, incentivando o Tite que estava esperando uma proposta saudita lá e tal. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. E o Corinthians está, assim, mobilizado para convencer o Tite dentro de um projeto muito interessante, com um alto salário, com uma estrutura, entendendo que, e aí tem a ver com os motivos da escolha também, entendendo que o Tite é o cara que pode resolver muitos problemas, né? E a gente sabe que isso tem um lado positivo e negativo, porque muitos dirigentes fazem isso. Quando vão contratar um treinador, às vezes você vai por convicção, mesmo que o cara não tenha tanto status, mas entende que aquele cara tem condições de realizar um bom trabalho. Muitas vezes também você vai pelo nome. Pelo nome de um cara que pode se tornar um escudo daquela gestão para, nas entrevistas coletivas, né, blindar um pouco as críticas referentes aos dirigentes, aos jogadores e tudo mais. O Tite, para mim, e pelas informações que a gente tem, né, e para o Corinthians nesse momento, ele engloba tudo isso. Porque o Tite ele é um símbolo, né, cara? Então ele além de ser um baita treinador, os caras têm... Vamos falar da história do Tite? Aí eu vou ficar aqui até amanhã, né? Porque eu conheço o Tite desde o Caxias, tá, gente? Eu acompanhei o Tite desde o ano 2000. Então são 25 anos acompanhando o Tite por onde ele foi, tá? Por onde ele foi. Eu sou fãzaço do Tite. Acho que o Tite é absurdamente diferenciado em todas as esferas. Mas os últimos trabalhos dele não foram bons. O do Flamengo realmente não foi. Mas aí o Vitor Pereira também não conseguiu, o próprio Renato Gaúcho saiu sem nenhum título, embora um aproveitamento melhor, mas teve problema de relacionamento lá e tal, o que é curioso, porque o Tite tem isso como uma das suas virtudes, para vocês terem uma ideia do problema que estava no Flamengo naquele momento, a questão Gabigol não pegou bem e tal. E na seleção, eu sei que muita gente questiona o Tite na seleção, mas cara, eu acho que foram 2 ciclos maravilhosos. Nível de observação de atleta, sabe, conhecimento de jogador, erros ele cometeu? Óbvio, como todos os técnicos cometem. E aí acho que nas Copas especialmente, né? Em 18 ele vai muito mal pelas escolhas, né? Muitos jogadores machucados. Em 2022 ele leva mais gente, ele tem mais alternativas, recursos. Também errou em alguma escolha aqui, outra ali, faz parte. Mas se a gente analisar o todo, o Tite é um baita técnico de futebol. E o Corinthians entende isso, que ele é um cara que chega... Conhece o clube,
conhece o elenco, conhece o futebol brasileiro, conhece a torcida, conhece o que é ser Corinthians. Se tem um cara que sabe o que é ser Corinthians, é o maior técnico da história desse clube, que passou por todos os altos e baixos possíveis, né? Desde Tolima até o título mundial em Yokohama. O Tite já viveu o Corinthians. Então ele não vai ser surpreendido. Ele não vai se espantar com uma Neoquímica Arena lotada, com a torcida cantando mesmo quando o time toma um gol. Ele não vai se espantar com isso. Ele sabe onde ele está. Então, a diretoria entende que o Tite, nesse momento da temporada, ele já chega... Cara, me dá aqui minha mesa, deixa eu começar a trabalhar, porque ele já chega na página 2, na página 10. Ele já avançou etapas. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Corinthians vive uma ebulição política nos bastidores, com oposição, com a renovação e transparência querendo, né, o seu espaço o tempo inteiro. O Tite era ligado a esse movimento político. Então, o Tite é um cara que ele consegue transitar, até pelo tamanho que ele tem, em toda a esfera política. Eu acho que vai dar uma acalmada política na própria oposição, nos próprios conselheiros, de pensar, caramba, é o Tite. Não vamos botar a mão no Tite, né, cara? Ninguém vai meter a mão no Tite. Então, eu sei que lá eles são sedentos pelo poder e são capazes de tudo. Mas o Tite, ele é um cara que blinda isso. Que passa por cima de tudo isso. Então, por isso, o Tite é, nesse momento, o escolhido. Agora, para que ele vire técnico do Corinthians, restam apenas alguns detalhes. A ideia é que nessa terça-feira, esses detalhes que tem a ver com o projeto, tem a ver com a questão salarial, com metas, isso tudo não é feito de uma hora para outra. E como o Corinthians não começou a conversar com o Tite lá quando demitiu o Ramon, e sim agora, nesse final de semana, então a coisa ainda está muito vagarosa. Ela começa num campo ainda especulativo, num campo de sondagem, num campo do movimento que faz o staff do Tite em direção ao Corinthians, do tipo, tá, peraí, vamos ouvir. E aí quando começa a querer ouvir, opa, aí o Corinthians se mexe para mostrar um projeto pro treinador, aí eles marcam uma reunião, aí essa reunião acontece no sentido de, ó, nós estamos nessa situação, você tá esperando proposta, não tá, qual o teu sentido, objetivo de carreira, não sei o quê, nós temos esse elenco, contratar nós não vamos e tal. É uma conversa muito complexa, ampla, que não se resolve em 20 minutos. E aí depois, para botar tudo isso no papel, em termos de salário, para ele, para a comissão, metas, objetivos, cláusulas, tudo isso demora, gente. E é por isso que, se tiver uma definição nessa terça-feira, vai ser ainda rápido, tá? Vai ser ainda rápido, porque tem que ser. Já tem jogo na quinta, que é contra o Racing do Uruguai, o saco de pancadas do grupo da Sul-Americana. Pode ser o Orlando Ribeiro, tá tudo certo. Mas, no fim de semana, tem o Flamengo. E aí é claro que o Corinthians já quer ter o Tite na sua casa-mata, como a gente fala no Sul, e o Tite conhece bem essa expressão, para poder comandar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa é que nessa terça tudo se resolva. É esse o pé da negociação. O Tite já ouviu o Corinthians já ouviu o que o Tite quer, vão chegar num denominador comum, botar tudo no papel e nessa terça-feira troca minutas, advogados, vai para lá, vai para cá, não, eu fecho, é isso aqui, e preparar um anúncio. Se o Tite aceitar. Porque, obviamente, né, pode ser, não dá para cravar, vocês já viram que tudo muda de uma hora para outra. Se o Tite chegar e falar assim, ó, não, beleza, escutei, fica para um próximo momento, pode acontecer, gente, pode acontecer. E dizer, ó, não, eu vou seguir minha vida, vou esperar uma proposta saudita, vou ficar em casa. E aí o Corinthians tem que se voltar para outro profissional e pode ser que até o Dorival esteja entre eles, mas vai ter que encontrar uma solução. Neste momento, o mais próximo é sim a volta de Adenor Leonardo Bach, o Tite. Eu estou me coçando aqui para dizer o que eu penso a respeito, né, do que o Tite poderia fazer nesse time do Corinthians, mas vou deixar isso para o anúncio, né? Por enquanto era mais passar as informações para vocês de que a situação está andando, né? E que as atualizações elas se referem mais a reuniões que aconteceram no sentido de aproximar as partes e isso está acontecendo. Isso está acontecendo, mas até a definição ainda tem questões burocráticas bem sensíveis ali para serem dirimidas e aí o anúncio acontecer nessa terça. Para a gente fechar, bom, já para o jogo de quinta-feira já tem belíssimas novidades, né? Gente, o Corinthians divulgou imagens do treinamento com Hugo Souza treinando normalmente com bola. Ele mesmo fez uma postagem dizendo que está recuperado, está treinando, voltou a treinar. E, cara, houve um alívio por 30 milhões de alívios, assim, né? O que até é uma
um pecado, né, com o Matheus Donelli, que é um menino que queria muito dar certo no Corinthians, mas ele teve dificuldades, né, nessa ausência do Hugo Souza. A diferença que o Hugo Souza faz para o time, ela é absurda. E o fato dele estar voltando é uma tranquilidade a mais para o torcedor. Então, tá treinando com bola, tá trabalhando. A última vez que ele entrou em campo foi na final do Paulista, lá 27 de março. Então, todo esse período aí, a gente tá falando de quase um mês sem o Hugo Souza, mas ele tá voltando e vai estar à disposição na quinta-feira, vai jogar quinta-feira, especialmente contra o Flamengo no fim de semana. E o Igor Coronado também tá trabalhando com bola, tá recuperado do trauma no ombro, na ausência do Garro, né? O Coronado, não sei como vai ser a partir de agora, né? Porque o Coronado também teve dificuldades físicas, muitas, né, nesse ano. Se ele vai começar como titular, mas não deixa de ser uma alternativa. Mas especialmente a do Hugo, né? A do Hugo Souza, ela já resolve metade dos problemas do time, né? Porque quando passa pela defesa, dificilmente passa pelo Hugo. Mas o técnico a gente vai saber já já. O que vocês estão achando disso tudo? Que novelinha, hein? Virou uma novelinha, não tem jeito, né? Porque não é fácil e o Corinthians mirou alto. E quando teve a sinalização positiva do principal nome possível, que era a volta do Tite, o Corinthians parou tudo, parou as máquinas e disse, peraí, vamos focar os nossos esforços em trazer esse cara, porque esse cara pode resolver o nosso problema.